Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC, diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Clínica Múltipla. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox. Medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia. 20 anos. Unicred. Um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. Laboratório Búrigo. Pode confiar. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica. Olá, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. É sabido que ter uma alimentação saudável é fundamental e requisito básico para alcançar qualidade de vida e, consequentemente, longevidade. E o que dizer da possibilidade de utilizarmos os alimentos para antecipar, reparar e até reverter possíveis problemas futuros de saúde? Isso já é possível através de uma ciência que estuda como os alimentos conversam com nossos genes. Nutrigenômica é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. Pelo menos nesse primeiro bloco. E para falar sobre este assunto, o meu convidado de hoje é o Dr. Max Xavier Rego, ele que é médico e pós-graduado em nutrologia. Dr. Max, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor. Olá, Aguinaldo. É com enorme prazer que eu participo mais uma vez do seu programa. Já estava com saudade, fazia um bom tempo que a gente não participava, e eu espero contribuir com um pouquinho do meu conhecimento a todos que nos ouvem. Tenho certeza que vai contribuir muito, doutor. Afinal de contas, fazia muito tempo mesmo, né? Dr. Max, o que é a nutrigenômica? Aguinaldo, nutrigenômica é uma ciência que foi criada em meados de 2004 para cá, e é uma ciência que visa estudar a influência dos alimentos no nosso código genético, no nosso genoma. A conversa começou com a elaboração do projeto Genoma. O projeto Genoma foi um projeto audacioso que iniciou no meados de 1990, onde o intuito era mapear todo o código genético. Era um projeto que a previsão de duração desse projeto seria em torno de 25 a 30 anos, porém foi encerrado em tempo recorde, em torno de 13 anos. Em 2003 foi publicado o projeto Genoma. Certo. Mas por que tão rápido assim? Porque descobriu-se que o organismo humano apresenta 23 mil genes funcionais. Mas se você me perguntar, isso é muito pouco? É. Se a gente for comparar alguns seres bem menos complexos que o organismo humano, até seres vegetais que possuem uma quantidade de genes maiores, muito maior, do que o da gente. Então, isso foi um susto, na verdade. A gente acreditava que a genética mandava em tudo. E começou a se enxergar que não. Né? Que a genética não comandava tudo ou tanto assim na nossa vida, no nosso organismo. Eu vou te citar um exemplo. Por exemplo, se o seu pai foi alcoólatra, se há histórico de alcoolismo em tios, avós, você provavelmente herdou o gene do alcoolismo, mas você vai ser alcoólatra? Não necessariamente. Não necessariamente. Se você teve histórico de câncer na família, seja lá o câncer específico que foi, pai, avós ou tio, você até pode ter dado o gene para desenvolver o câncer, mas você necessariamente vai desenvolver o câncer em função disso? Não necessariamente. E assim temos vários predisposições genéticas, né? Alzheimer, Parkinson e por aí vai. O que perceberam foi o seguinte, que o que define se um gene desse vai acordar e se manifestar ou se ele vai ficar adormecido são os estilos de vida, são hábitos de vida, e aí onde entra a alimentação também. Lógico, se o paciente é estressado, né, se ele ingere alimento industrializado, agrotóxico, então influencia muita coisa, se ele fuma, se ele faz atividade física, mas no meio dessa história entra a alimentação. E doutor, a alimentação é fundamental nesse processo então? Exatamente.
porque descobriram que existem alimentos, substâncias que estão contidas nos alimentos que podem influenciar o nosso código genético, ou seja, pode estimular esse gene a acordar ou o inverso, inibir e deixar ele adormecido. Certo. Como exemplo, vou te citar um exemplo, a família das crucíferas. Crucíferas são algumas verduras tipo couve, brócolis, rabanete, nabo, couve de Bruxelas. Essas crucíferas têm uma substância chamada indol 3-carbinol. E esse bendito indol 3-carbinol, ele inibe o gene do câncer de mama. Então, ele inibe o gene de se manifestar. Então, a gente recomenda que os pacientes ingiram mais, as mulheres, né, dessas crucíferas, dessas verduras. Veja bem, não quer dizer que quem comer essa coisa não vai desenvolver, mas ela inibe, diminui N vezes as chances de se manifestar o câncer de mama. Então, isso é um exemplo de nutrigenômica. Um outro exemplo que a gente tem é o da vitamina D, né? A vitamina D hoje é um tema muito importante porque está sendo muito debatido, o quanto de vitamina D, alguns colegas usando doses mais altas, outros achando que aquilo é uma dose exagerada, o que seria a suficiência de vitamina D, mas enfim, a vitamina D, muita coisa já está sedimentada, ela inibe transcrição gênica, ela controla 10% do nosso código genético. Desses 23 mil genes, em torno de mais de 2 mil genes são influenciados pela vitamina D, né? E muitos desses genes são genes para câncer, para Alzheimer, para Parkinson, que ela inibe. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Se você perdeu parte dessa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube, Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico Dr. Marcos Xavier Rego, ele que também é pós-graduado em nutrologia. No próximo bloco, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a vitamina D. A gente já volta. Olá, Aguinaldo, eu sou o Dreyfus, cirurgião plástico da Clínica Múltipla, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a necessidade de troca de prótese mamária, que é uma dúvida muito frequente no nosso consultório entre os pacientes que têm o desejo de colocar a prótese. É necessário ou não trocar a prótese? O fato é que as próteses hoje se encontram na sua 5ª geração, ou seja, elas são dotadas de uma qualidade muito alta, então dificilmente elas irão romper ou apresentar algum problema nesse sentido. Então hoje o que é recomendado, depois de 10 anos, é fazer um exame dessas próteses, e esse exame seria ressonância magnética para avaliar a situação das mesmas. Se não houver sinal de ruptura ou contratura capsular, não há problema algum, simplesmente acompanhar essa paciente até que ocorra algum problema ou que haja uma eventual necessidade de troca. Essa é a dica que eu tinha hoje, até a próxima semana. Para funcionar adequadamente, o corpo humano necessita de um bom aporte de vitaminas e minerais. Cada nutriente é de fundamental importância na manutenção do bem-estar do organismo para manter o equilíbrio e prevenir o surgimento de diversas doenças. A carência nutricional está associada a danos graves à saúde física, mental e emocional. E nas últimas décadas, estudos apresentados mostraram uma acentuada redução no aporte nutricional da alimentação dos brasileiros. Uma vez que o alimento já não supre mais nossas necessidades diárias, a suplementação com vitaminas e minerais torna-se essencial para atender às necessidades do organismo de qualquer pessoa, independente do estágio de vida. Adquira o seu polivitamínico NutriBlue agora mesmo, pelos nossos canais nutriblu.com.br. Telefone 48 30 45 1903. WhatsApp 48 99832 6505. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores. Todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você.
Exames modernos devem ser poderosos e precisos para dar mais segurança ao diagnóstico médico e cada vez mais delicados para dar mais segurança a você e a quem você ama. Nova tomografia Multislice 128 da URC. Altíssima definição e até 83% de redução na dose de radiação. URC Diagnósticos, 25 anos. Muito bem, já estamos de volta com Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico Dr. Max Xavier Rego. O Dr. Max, que também é pós-graduado em nutrologia. No bloco anterior nós falamos sobre nutrigenômica. O Dr. Max explanou sobre esse assunto, mas também falou um pouco da questão da vitamina D e de que forma ela pode influenciar no nosso código genético. Dr. Max, explique para o nosso telespectador um pouco mais então a respeito da vitamina D. Perfeito, Aguinaldo. A vitamina D é um tema em evidência, né? Hoje a gente vê há 20 anos atrás, 15 anos atrás, não muito mais, não faz 20 anos, quando a gente pediu um exame de vitamina D, a gente percebia que olhares com espanto, né? Do paciente ou de outros colegas, mas pediram vitamina D, mas para quê? E de uns 10 anos para cá, a gente percebe que virou meio que uma febre solicitar o exame de vitamina D, né? Hoje o colega geriatra pede, o endocrinologista pede, o pediatra, o cardiologista. Tamanha importância dessa vitamina D, porque ela age em todas as áreas. A vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é mais do que isso, ela é um hormônio. Ele é um hormônio esteroidal, certo, produzido pelo nosso organismo, né, através da radiação ultravioleta do tipo B, quando incide pela pele. A vitamina D, já existem mais de 2.000 funções catalogadas na medicina do nosso organismo. Ela previne e ajuda a tratar, né, uma lista considerável de patologias, né, usada como tratamento adjuvante e como prevenção. Existe N estudos, né? Eu posso dizer que é uma avalanche de estudos em cima de vitamina D hoje. Então hoje isso não é mais passível de discussão, já é uma coisa bem consagrada, na importância desse hormônio chamado vitamina D. Para você ter uma ideia, lembrando que a vitamina D é a vitamina que vem do sol. A exposição, 95% é produzida pelo organismo através da exposição solar. Via oral é no máximo 5%. Então às vezes o paciente pergunta, doutor, o que eu tenho que comer para aumentar a vitamina D? Ele dificilmente vai aumentar consideravelmente a vitamina D com alimentação, mesmo que ele ingira ovo, salmão em abundância, mas dificilmente vai aumentar muito, porque 95% vem do sol. Então tem que saber como se expor ao sol, né? Como eu disse no início, tem que ter o bom senso para isso. Agora, Dr. Marcos, me diz uma coisa, nós temos aí, claro, o sol, né? O nosso, digamos assim, através do sol que nós temos aí o abastecimento de vitamina D. E o Dr. Max falou no bom senso, que nós temos que ter o bom senso. Agora, de que forma o indivíduo ele pode estar se expondo ao sol para ter essa vitamina D? Olha só, em primeiro lugar, o sol que produz vitamina D é o sol próximo do meio-dia. Próximo do meio-dia. Isso. Existe uma escala de radiação solar chamada índice de azimuth, né? E tem que estar numa escala mais elevada, nesse nível de azimuth, próximo de 50 azimuths para a produção de vitamina D. E isso aí, esse nível atingido aqui na nossa região sul, próximo do meio-dia. Então o que acontece? Aquele sol da manhã, das 7 às 9 da manhã, para a vitamina D ele não tem muita influência, muito benefício, porque ele tem muito pouca incidência de ultravioleta B, e o sol da tarde também. Então seria o sol mais forte mesmo. O protetor solar ele bloqueia realmente a vitamina D, a produção. Então, mas a quantidade que você precisa é em torno de 10 minutinhos de sol, entendeu? De 10, 15, no máximo 20 minutos, porque depende da idade do paciente. Quanto mais idoso, ele tem mais dificuldade de produzir, vai ter que ficar mais tempo no sol. Depende do fototipo de pele, ou seja, quanto mais moreno for o paciente, mais tempo ele tem que ficar no sol. Quanto mais clarinho
menos tempo ele precisa de sol e depende do local onde ele está. Se ele está no Rio Grande do Sul, lá no Chuí, ou se ele está lá na Amazônia. Certo. Então, quanto maior a incidência, menos tempo também. E aí depende da época do ano, se está no verão, se está no inverno. Então não existe uma conta exata, mas é em torno de 10 minutinhos a 15 no máximo. Aí o paciente fala, doutor, mas eu posso dar essas manchinhas de sol se eu ficar no sol? Pode, realmente, o mesmo sol ultravioleta B que vai te dar a vitamina D, ele pode causar essas melanose solar mesmo. Então o que eu aconselho? Faça o protetor na mão, no dia a dia, no rosto, no colo, mas sempre que puder, toma seus 10 minutinhos de sol, com a roupa um pouquinho mais curta, com as manguinhas de fora, entendeu? Para subir um pouquinho a sua vitamina D. Ou se não pode por algum motivo, suplemente. Mas sempre com a supervisão de um profissional. Certo. Acompanhar todo o exame. Muito bem, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Meu convidado de hoje é o médico Dr. Max Xavier Rego, Dr. Max que também é pós-graduado em nutrologia. No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns alimentos que podem aí influenciar a nossa vida, né? Tanto positivamente quanto negativamente, né, doutor? Então, tudo isso no próximo bloco. A gente já volta. Olá! No informativo do Hospital São José de hoje, nós vamos falar mais uma vez sobre ortopedia. Eu converso então com o Dr. Marcelo Beirão, que vai nos explicar sobre um assunto que muitas vezes nós ouvimos sobre a necessidade das pessoas em colocar prótese. Doutor, explica um pouco pra gente então quando se faz necessário a pessoa colocar uma prótese. Sempre que é feita uma cirurgia, quando é necessário este procedimento? Bom, uma prótese, para que as pessoas entendam, é uma junta postiça, ou seja, o joelho normal, natural, ele é substituído por componentes de metal e plástico, né, que é plástico de alta resistência. Então essas próteses, elas substituem as articulações degeneradas. Sim. E elas têm a indicação principalmente quando tu não tens mais nada a fazer do ponto de vista conservador, ou seja, não cirúrgico para o paciente. Então são aqueles pacientes que chegam no estágio final do desgaste da articulação e que ele tem uma dor que impossibilita ele para caminhar poucas quadras, né, e dificuldade para sair de casa. Então aí está indicada a substituição da articulação, que é a prótese. Por exemplo, a prótese de joelho vai funcionar normalmente? A pessoa vai poder fazer as suas atividades normais? Como é que funciona? Sem dúvida. As próteses, tanto de joelho quanto de quadril, as próteses articulares, elas substituem as articulações e melhoram muito a qualidade de vida dos pacientes. Né? Porque tu imaginas, a partir do momento que tu estás sem dor, tu consegues te locomover, tu melhora toda a tua qualidade de vida, tua relação social, né? Então, e permite o paciente a desenvolver suas atividades dentro dos limites normais. E essa prótese, depois de colocada, ela precisa ter um acompanhamento do médico? Como é que funciona depois da colocação? Não, sem dúvida, que é uma cirurgia de grande porte, então os pacientes necessitam frequentemente fazer a reavaliação para que se faça radiografias, para ver como é que está indo a evolução da prótese. Porque a gente sempre chama atenção, prótese é um substituto da articulação, né? É uma articulação postiça. Sim. Então por isso ela também vai gastar, ela pode gastar com o passar do tempo. Então a gente precisa manter sempre os cuidados periódicos. Tá certo. Doutor, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Eu que agradeço. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá! O maior hospital do sul de Santa Catarina está sempre evoluindo. Com o novo bloco hospitalar do São José, dobramos a capacidade de atendimento cirúrgico. São 23 leitos de internação, 20 leitos de UTI e 12 salas cirúrgicas. Uma estrutura completa com 5.600 metros quadrados de área equipada. É a mais alta tecnologia em favor da saúde. Tudo isso é do São José. É pra você.
Escolha a segurança. Escolha a tranquilidade. Escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor e meu convidado de hoje é o médico Dr. Max Xavier Rego. Dr. Max, que é pós-graduado em nutrologia. Nos blocos anteriores falamos sobre nutrigenômica, também falamos sobre a importância da vitamina D e agora a gente vai falar um pouquinho sobre alguns alimentos que podem influenciar tanto positivamente como negativamente para a saúde do ser humano como um todo. Dr. Max, há mais de 2000 anos, o pai da medicina ocidental, Hipócrates, dizia o seguinte: deixe teu alimento ser teu remédio e teu remédio ser o teu alimento. É mais ou menos isso, doutor? É exatamente isso, Agnaldo. Eu comentei isso com um paciente ontem pela manhã, porque ele me trouxe essa frase na consulta que ele leu na internet, me questionou sobre isso. E respondi o seguinte: hoje, o que a gente vê? As 5 doenças que mais matam no mundo, ou seja, as doenças que encabeçam a lista de mortes, são doenças diretamente relacionadas à alimentação. E o pai da medicina, há 400 anos antes de Cristo, já falava isso. Ele já estava certo desde aquela época. Desde aquela época. E agora veio a nutrigenômica, avalizando o que o Hipócrates falava. Então a importância da alimentação no nosso código, não só nosso código genético, mas nossa saúde de um modo geral, é muito maior do que se imaginava. Tem um ditado popular que diz que a gente morre pela boca. Eu acredito nisso. É verdade. Né? E tem outro que diz que você é o que você come. Eu também acredito nisso. Que você é o que você come, você é o que você pensa. Então, vigie o que você coloca para dentro do seu corpo. É verdade. Vigie seus pensamentos, também pode tornar suas atitudes. É verdade. Agora, doutor, me diga uma coisa. Se nós tivéssemos que numerar alguns alimentos que agem de forma positiva no nosso organismo, e aqueles alimentos que agem de forma negativa, quais seriam esses alimentos, doutor? Olha, Agnaldo, é lógico que essa lista seria gigantesca. Tanto para um lado quanto para o outro, né? Mas se eu tivesse que numerar os principais, negativamente, refrigerante, adoçantes artificiais, agrotóxicos. O refrigerante, tudo isso que eu te falei, tanto refrigerante é um assunto para mais de uma hora de conversa. Certo. Sobre isso. O agrotóxico também. Então, mas de um modo geral, o malefício que essas substâncias trazem ao organismo é tão grande que não compensa o prazer que ele pode proporcionar. Entendeu? É uma lista gigantesca de malefícios que são trazidos à sua saúde. E quando a gente fala refrigerante, é qualquer refrigerante. Certo. Entendeu? Não vamos citar nomes aqui, não vem ao caso. Tanto Zero, Diet, Light, tem muito, todos esses tem o corante Caramelo 4, que tanto Light ou não, que já está cientificamente comprovado o seu malefício, a predisposição para câncer. Para câncer. Tem uma carga de açúcar muito alta, o outro tem uma carga de adoçante muito alta. O adoçante também é insulinogênico, também libera insulina igual açúcar. Então, sim, refrigerante, se você puder tirar da sua vida, não perca tempo. Alimentos benéficos também tem uma lista gigantesca. Que bom, né, doutor? Também tem. Hoje, um alimento que eu citaria em evidência, né, que o pessoal está comentando bastante, que tem muito benefício, é a cúrcuma, que é o açafrão. O açafrão. O açafrão da terra, tem vários nomes na verdade, né? E aquele amarelinho, o curry, que a comida indiana usa muito, certo. Né? Você pode comprar ele tanto in natura, você pode comprar ele em pó, tem várias formas de adquirir o açafrão. Mas ele é um poderoso anti-inflamatório, um poderoso antioxidante. Olha só. Isso já está cientificamente comprovado. O ômega 3 também tem um efeito anti-inflamatório muito poderoso também. Se você acrescentar um pouco mais de ômega 3 na sua vida,
está presente nos peixes de água profunda, né? Não os de cativeiro, mas os peixes mesmo, o selvagem, né? O salmão, o atum, o arenque, a sardinha, a cavala. E começar a ter o hábito de colocar cúrcuma na sua comida. Vai fazer o arroz, faz amarelinho. Vai temperar um franguinho, coloca o açafrão. Ele não vai alterar, ele praticamente não tem sabor, é muito discreto o sabor dele. Então ele não vai, e quando altera para melhor ainda, né? Então é diferente às vezes de um produto que vai alterar, vai ficar desagradável. Não é o caso do açafrão, né? E em último caso, alguns pacientes chegam a tomar alguma suplementação que tem a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, né? E esses dois, aí podemos falar de resveratrol, de licopeno, de indol 3-carbinol, enfim, a lista é gigantesca e a gente tem muito pouco tempo para falar. Mas esse que está em evidência, que a cúrcuma, que é o açafrão, que te encontra em qualquer supermercado, em qualquer loja de produto natural, que encontra na feira, é barato e o impacto na sua saúde é muito grande. De fácil acesso, né, doutor? De fácil acesso. Total, né? Exatamente. Olha, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar, já fazia muito tempo, né? Com o Dr. Max Xavier Rego, Dr. Max, que é pós-graduado em nutrologia. Dr. Max, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo. É um enorme prazer, como eu disse no início, participar mais uma vez do seu programa. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma para quem nos ouve, né, com um pouquinho do nosso conhecimento. E lembrando que para fazer uso de qualquer tipo de suplementação tem que ser sempre com orientação de um profissional, sempre com indicação. A gente não deve sair por aí tomando nada porque viu na internet, ou porque comprou pronto, porque ouviu falar que faz bem. Então procure sempre uma orientação antes de saber se aquilo deve ser utilizado ou não. Vem aí o bom senso, né, doutor? Exatamente. O programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e também o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. URC. Diagnósticos por imagem. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Clínica Múltipla. Prepare-se para o seu melhor momento. NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Criox, medicina hiperbárica e tratamento de feridas. Osteoclínica Ortopedia, 20 anos. Unicred, um time que coopera com você. Clínica Orofacial Baroni. Laboratório Búrigo, pode confiar. E Clínica Sara Ribeiro. Uroginecologia e urodinâmica.